Tatuagens mágicas. Eu não gosto de poções. Pode jogar pedra. Não gosto. Eu acho poções uma mecânica, um processo muito blé. Do mesmo jeito que tem mágico. Você não tem explicação para fazer na terceira edição, em todos você gasta XP para fazer poção. Quais são as vantagens de fazer a poção, cara? Como que você tem um comércio de poção? Se você tem um mago que faz aquela poção para salvar a vida, eu até entendo. Mas você encontrar poção por aí, você ter alguém que vende poção, não vejo. Outra coisa, a coisa banaliza demais. A poção, quando a gente vê ela nas histórias, nos mitos, elas são coisas extremamente extravagantes. Você tem a poção que te proporcionou fazer isso. Você tem uma poção que transformou o sujeito em outra. E tem menos poção nas histórias do que itens mágicos, por exemplo. Porque elas fazem um efeito muito mais drástico. Por quê? Porque é um efeito exagerado, pontual e instantâneo. Tomou a poção, virou um urso. Tomou a poção, curou. Tomou, entendeu? Ela tem esse efeito. Então eu não gosto das poções pelo jeito que o sistema transforma esse elemento numa coisa banal, numa coisa meio sem sentido. O cara tem lá 6 poções na cintura e sai dando pirueta, cai, tromba, toma pancada, é jogado para lá e para cá e as poções não quebram. Então eu vejo esse probleminha. O que eu faço para diminuir esse processo dificilmente você vai ter poções para vender. Você geralmente tem poções para vender em templos ou escolas arcanas, que é mais ou menos assim, põe os alunos para treinar, e aí eles estão fazendo poção, então tem essas poções porque estão treinando, então vende pra galera. Estamos num templo, um templo grande lá, tem algumas poções para tratar feridos e tudo mais, você tem isso lá, você pode acessar, e as poções, elas são menores do que as poções do sistema mesmo. Eu sempre diminuo. Em vez de você ter um frasco, você tem um tubinho. Então, normalmente, o pessoal tem o quê? Uma caixa para carregar as poções. Então, a caixinha de madeira que você encaixa as poções certinha lá dentro, fecha, e aí você pode tomar, abrir e tomar sem ter esse problema dela quebrar, porque ela está protegidinha. Porque senão, meu amigo, o primeiro tombo ela quebra e você perdeu todas as suas poções. Eu pessoalmente gosto de poção. Acho um dos itens consumíveis mais clássicos, mas eu entendo seu argumento. Eu gosto da ideia de pensar fator de disponibilidade também, que eu gosto de cenário, por exemplo, em que o alquimista consegue fazer poção. Ou seja, você tenha poções que tenham efeitos que não sejam meramente mágicos, sabe? Tipo assim, você pode fazer uma poção imbuindo ela de magia, ou você pode fazer uma poção alquímica com herbalismo, etc., que vai ter um efeito semelhante. Sim. Uma poção de cura que vai ter um efeito semelhante. Então, eu gosto quando tem essa possibilidade também. Acho que é um caminho legal. Dos consumíveis, eu acho que é o que mais eu gosto mais. Como é que é a diferença? Consumíveis. Não, eu entendo, assim, por exemplo, é estranho você... Mas aí é o que eu falo, é muito da narrativa. Eu também não sou de narrado, tipo assim, não, você acha uma poção num Goblin e tal. Caralho, por que esse Goblin não tomou a poção no meio da luta, então? Aquela história antiga, né? Eles encontraram um esqueleto no fundo do lago. Esse esqueleto tinha uma caixa, dentro dessa caixa tinha o que eles precisavam procurar, que era um item, uma chave, que eles abriam a porta. Beleza, e ele tinha um anel mágico. O esqueleto aí vai lá e identifica. É o quê? Respirar na água. Pô, o cara tá no fundo do lago, morreu afogado, e ele tá com um anel de respirar na água, tá meio complicado. Morreu porque tava vivo, né? Porque não tem outra explicação. Normalmente eu só dou loot. Por exemplo, quando eu dou loot de poção de cura, é em situações em que tem que ter tido morte tipo acelerada. Tipo assim, se eu boto. Às vezes eu faço isso, eu boto um loot de poção de cura num NPC. Sei lá, um cara que tem mais grana, faria sentido ele ter uma poção de cura ali na mão como uma medida de emergência. E aí na minha cabeça, eu boto nas minhas anotações. Fulano tem 50 pontos de vida. Se fulano chegar abaixo de 20 pontos de vida, ele vai tomar a poção. Aí às vezes acontece, o cara tava com 22 pontos de vida e tomou 22 de dano no turno e morreu. Por isso que ele não tomou a poção. Fora isso, cara, eu acho engraçadíssimo narrar pros jogadores. Você vê o cara abrindo um frasco e tomando a poção. Que os caras olham e falam, não é possível. E o cara não só dificultou a luta, como ainda tirou um loot pra gente.
Acontece. Então, assim, eu tendo a usar a poção nessa linha de tem que ter uma lógica para aquela poção existir, aquela poção específica existir ali, e poção de caçada. Era uma poção de velocidade, poção que aumentava a percepção, poção de não sei o que lá e tal. Então eram coisas que faria sentido ele, pô, ele vai usar, é o tipo de coisa que ele tem para usar em situações que ele precisa. Então por isso que elas existem. Ah, por que tem uma poção de tal. Aí, se não faz sentido do contexto, eu não coloco. Fiquei mudo de novo. Cacete. Foi e voltou, tá Foi tudo só bem. um piquezinho de mudez. Tá beleza.